Nesse vídeo eu vou te ensinar como criar uma arte para a igreja de forma bastante simples, mas elegante, usando o Photopea. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Seduc. Eu tenho recebido constantes solicitações para criar artes para a igreja. E os pedidos foram tantos que eu resolvi nesse vídeo criar uma arte para ser postado em qualquer rede social, onde você vai aprender a fazer passo a passo a criação dessa arte. E o interessante é que vários elementos importantes eu vou abordar, desde a localização da imagem ideal, o uso da fonte e alguns truques que vão deixar a postagem bonita e vai cumprir o seu papel. Mas antes de continuar, gostaria de te pedir que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Aproveita também, já deixa o teu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar e muito em relação ao teu conhecimento sobre edição de imagens. Então bora para a prática. Se o seu sonho é aprender a desenhar, então você está prestes a descobrir o método que ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem esse sonho. Finalmente, uma maneira 100% comprovada de aprender a desenhar qualquer personagem usando apenas lápis e papel. E o melhor, em poucos minutos. Descubra hoje mesmo como você pode aprender a desenhar os seus personagens favoritos em até 7 dias, mesmo se você acredita que não nasceu com o dom de desenhar. Para isso, clique no link que está na descrição do vídeo. Então, antes de começar, vou clicar aqui em novo projeto. Vou chamar esse projeto de Estudo das Escrituras e vou escolher aqui um template na área social para minha arte. Como eu já tenho um tamanho pronto aqui, eu vou criar um tamanho quadrado para o Instagram. Então eu tenho aqui um template de 1080 por 1080 que vai servir perfeitamente. Vou dar um clique, posso manter o fundo branco, não tem problema. Vou clicar em criar. Pronto, meu documento foi criado. Agora, a próxima etapa é encontrar a imagem perfeita. Porque no caso de postagem, a imagem ela é muito importante. Em 90% dos casos, ninguém tira foto. A maioria das vezes se procura um banco de imagens ou o próprio Google para usar. Então existem vários sites de bibliotecas de imagens gratuitos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dando algumas dicas de sites e também como baixar e fazer com que eu tenha sempre à mão uma biblioteca rica de imagens. Mas mesmo com bibliotecas de imagens, muitas vezes a gente não encontra a imagem perfeita. Então tem que procurar no Google e isso leva tempo. Então, antes de começar o projeto, o ideal é que a imagem ela já esteja pronta para ser usada. Tem muita gente que começa o projeto e quando começa que vai pensar em buscar a imagem. Então não é o adequado. Mas vamos imaginar que você não pensou nisso ou desistiu de usar aquela imagem que você tinha e aí vai procurar. Bom, então aqui no site do Google é interessante sempre que você for procurar uma imagem que você clique aqui nesse item, imagens, porque dessa forma ele vai fazer uma busca direcionada apenas a imagens. Então fica mais fácil de localizar as imagens desejadas. Então vou clicar aqui em imagem e vou fazer uma busca aqui por exemplo, livros antigos com poeira. E você observa que ele vai buscar livros antigos empoeirados. Então eu quero encontrar uma imagem que vai causar um impacto logo de cara. Eu poderia colocar aqui, já que a postagem é sobre as escrituras, podia colocar Bíblia com poeira. E por que Bíblia com poeira? Porque na minha cabeça eu estou pensando em algo que vai remeter a um assunto parado, algo que não está sendo usado, que foi deixado de lado. E se eu encontrar a imagem empoeirada, ela pode ter um efeito bem bacana visual. Só que às vezes você não encontra. Olha só, veio muita coisa aqui e eu não encontrei a imagem que eu desejava. Você pode até estar se perguntando, poxa Maurício, mas quando é que eu vou saber qual é a imagem perfeita? Quando você encontrar a imagem, você vai saber na hora que você bater o olho nela. Caso você não encontre a imagem desejada digitando as palavras-chave em português, o ideal é você tentar digitando palavras-chave em inglês. É uma outra forma de você encontrar aquela imagem que de repente não estão nos bancos de imagens nem nos sites em português. Então você pode digitar, por exemplo,
Old Books with Dust. Já tenho aqui, que é justamente livros velhos com poeira ou empoeirado. E aqui, onde tem ferramentas, você pode mudar o tamanho, que é uma coisa que eu sempre faço, para grande, porque eu não quero pegar uma imagem, de repente eu encontro a imagem, mas a imagem tem uma baixa qualidade, uma baixa resolução, o que vai impactar na minha postagem, principalmente se o meu trabalho for um trabalho para impressão. Então é interessante que eu sempre faça a busca por imagens de grande resolução. Então vou clicar aqui em grande. Então aqui ele já faz a filtragem para mim de imagens de alta resolução. É claro que tem imagens que são pagas, tem imagens que eu posso estar utilizando. E aí, ó, eu tenho, por exemplo, essa imagem daqui, ó. Tem algumas, né, bem parecidas, mas essa aqui eu acho que é bem bacana. Vou dar um clique e olha só, a resolução dela é de 2560 por 1920. E uma coisa interessante é que quando você for baixar essa imagem, você não deve jamais clicar com o botão direito do mouse nessa miniatura e fazer o download. Tem muita gente que faz isso. Clica com o botão direito e escolhe a opção salvar a imagem como. Porque se você fizer isso, você não vai estar baixando essa imagem com essa resolução. Você vai estar baixando uma miniatura de baixa resolução, que fica bem para ser visto aqui nesse tamanho. Mas se eu baixar, levar para um editor de imagem e aumentar o tamanho dela, pode ter certeza que a imagem vai ficar toda pixelizada. Então não é interessante. O ideal é clica na imagem. Quando ela aparecer aqui do lado, clico com o botão direito do mouse e escolho a opção abrir imagem em uma nova guia. Eu consigo visualizar a imagem de fato como ela é, em alta resolução. E aí eu posso, clico com o botão direito, escolho a opção salvar a imagem como e baixo aonde eu quero. E agora eu vou querer também usar um ícone de uma imagem que remeta para minha composição, que é uma igreja. Então eu já fiz uma busca também e escolhi essa imagem que vai servir como base para que eu coloque o endereço da igreja onde vai acontecer o evento para essa postagem que eu estou criando. E você pode ou não fazer uso dessa imagem ou dessas imagens. Você pode substituir pela imagem que você quiser. O importante é que você procure todas as imagens que você vai utilizar antes de começar o seu trabalho, tá? Porque muitas vezes vai levar tempo, às vezes pode levar horas até que você encontre a imagem certa para trabalhar. Uma vez que eu estou com todas as imagens prontas e também eu estou com todas as informações que eu vou inserir no documento, eu posso iniciar o meu projeto. E a primeira coisa que eu vou fazer é modificar o nome da camada background para fundo. E vou trazer a imagem que eu escolhi. Então clico no menu arquivo, abre e coloque. Então eu tenho aqui as imagens que eu estou utilizando. Vou clicar aqui na imagem da Bíblia. Vou clicar no botão abrir. Então, é uma imagem grande, eu vou aumentar o tamanho dela. Vou segurar o Alt e vou segurar o Shift. E eu vou dar uma aumentada aqui, ó, até mais ou menos, acho que aqui. E vou subir, deixar ela aqui no topo. E observe que essa é uma imagem bonita, uma imagem que chama a atenção, com esse efeito de partícula aqui. Então, eu não tive trabalho nenhum para criar isso aqui. Eu já encontrei a imagem pronta. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, o fundo ele é branco, então ele não combina muito com essa parte aqui de baixo. Então eu vou mudar a cor dessa minha camada do fundo para uma cor que dê um prosseguimento, né, a essa imagem aqui de cima. Então eu vou dar 2 cliques aqui ao lado do nome da camada fundo. Eu vou abrir a janela de estilo de camada. E eu vou marcar essa opção aqui, sobreposição de cor. Essa opção vai me permitir trocar a cor da camada fundo para qualquer cor que eu desejar. Então eu vou dar um clique, ela está com a cor padrão vermelha, mas eu vou dar um clique, ele me abre aqui o colhedor de cores. Então eu vou chegar mais ou menos aqui, ó, vou dar um clique e aí eu consigo capturar. Eu acho que mais escuro é melhor. Acho que essa tonalidade aqui tá bom. Vou clicar em aceitar. E aceitar novamente. Beleza. Você percebe, deixa eu aproximar um pouquinho aqui, que fica um negócio meio estranho, né? A passagem da imagem para o fundo fica muito duro.
Então o que eu posso fazer é suavizar essa passagem. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu vou vir aqui na imagem da Bíblia e vou usar uma máscara de rasterização. Então eu posso clicar aqui no botão adicionar máscara de rasterização. A máscara é adicionada e aí eu vou pegar o brush, né, que é o pincel, com a cor preta selecionada como cor de primeiro plano. Vou aumentar um pouco mais aqui o pincel, deixar um pincel bem suave e vou diminuir o fluxo, porque eu não quero fazer isso de forma dura. Ah, Maurício, eu não sei nada sobre máscara de rasterização. Não esquenta a cabeça. Inclusive, eu quero te convidar para que você visite a playlist sobre Photopea aqui no canal Seduc. São vários vídeos sobre várias coisas, e uma delas é como usar a máscara de camada no Photopea. Então, dá uma procurada porque tem muita coisa bacana que você pode assistir e que provavelmente vai resolver muitas das dúvidas ou muitos dos problemas que você tem na hora de editar uma imagem. E aí eu vou estar com a cor preta, porque numa máscara a cor preta me permite esconder áreas que eu não desejo mostrar naquela camada. Então eu tenho que estar com a máscara selecionada e aqui no fluxo eu vou deixar um valor bem pequeno, acho que 2 está ótimo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui pelos cantos, ó, deixa eu aproximar um pouquinho mais. E a ideia é suavizar essa transição entre a imagem da camada Bíblia e a cor de fundo da camada fundo. Com isso, a pessoa não percebe que são duas camadas separadas, né? Acho que ficou legal. É isso. Agora eu vou organizar essas duas camadas dentro de uma pasta, mantendo todo o meu trabalho organizado. Para isso, clico na primeira, clico na última e vou clicar aqui no botão Nova Pasta. E vou trocar o nome aqui para Fundo. Dessa forma, já vou deixando o meu projeto organizado. E agora eu já posso salvar. Então, venho aqui em Arquivo, salvar como PSD. E aqui na pasta do meu projeto, vou deixar aqui o nome Estudo das Escrituras, que é o nome do projeto. Vou clicar em salvar e pronto. A partir de agora, eu posso ir fazendo as alterações e simplesmente vir aqui em arquivo e escolher salvar. E eu vou atualizando aquele arquivo que eu acabei de salvar. Agora eu vou trabalhar com os dados da igreja. Então vou vir aqui em arquivo, abre e coloque e vou trazer essa imagem daqui, que vai servir como uma logo para o nome da igreja. Tenho aqui a imagem, vou dar uma boa diminuída nela, Alt Shift. Vou diminuir mais um pouquinho. Ok, vou aqui confirmar, deixa eu recuar um pouquinho, vou subir um pouquinho mais, acho que tá bom aqui, deixa eu dar uma pequena aumentada, ótimo, e é isso. Só que é claro, não posso deixar ele nessa cor, eu vou fazer o seguinte, observe que ele automaticamente colocou dentro da pasta fundo, eu não quero isso. Então eu vou expandir e o ícone igreja, clico, seguro e arrasto, porque aí ele não vai fazer parte dessa pasta. Vou aproveitar aqui, vou dar 2 cliques na camada, para que novamente o estilo de camada seja aberto. E aí eu vou habilitar novamente a sobreposição de cor. E é claro, eu vou querer uma cor mais clara. Eu poderia escolher a cor branca, mas a cor branca ela acaba destoando do fundo da imagem, da cor das partículas. Então eu vou pegar uma cor, mais ou menos aqui, ó. E aí eu posso subir. E aí você pode ir dosando, de repente quer puxar um pouquinho mais para cá, acho que aqui ficou bacana. Eu vou clicar em aceitar, aceitar, tá pronto aqui meu ícone. E aí eu vou entrar com os dados da igreja, o endereço, bairro, cidade, estado e e-mail. Vou clicar em qualquer lugar aqui e vou escolher uma fonte, essa fonte aqui Gilroy, que é uma fonte reta. Vou deixar ela aqui em bold, mas eu vou aumentar o tamanho para 140. E aí eu posso colocar assim, nome da igreja. Acho que ficou muito grande, né? 140 não dá. Colocar aqui 50, colocar... ficou melhor. É claro que esse tamanho aqui vai mudar de acordo com o nome da igreja, né? E eu vou, obviamente, mudar a cor. Eu vou querer usar a mesma cor que eu utilizei no ícone. Então fica muito fácil, ó. Eu chego aqui no ícone da camada do texto, dou 2 cliques, clico aqui na cor para que ele abra o colhedor de cores e é só clicar aqui para capturar a cor da igreja. Pronto, clique em aceitar. Tá ótimo. E aí eu vou fazer o seguinte, olha só o truque. Vou segurar o Shift, vou segurar o Alt, vou clicar aqui no texto
Claro que a camada tem que estar selecionada e eu vou arrastar aqui, ó, para baixo. O Shift vai permitir que eu mantenha ele no mesmo alinhamento e o Alt vai me permitir copiar. É como se desse um Ctrl J, só que já estou posicionando onde eu quero o segundo texto. E eu não quero esse segundo texto tão grande assim, tá? Então eu vou dar 2 cliques no texto para editá-lo e vou colocar num tamanho 50. E o texto vai ser o seguinte, ó. E vou aproveitar e vou fazer outra cópia, né? Shift e o Alt pressionado, aqui, ó. E aí eu vou colocar assim, ó, bairro, cidade e estado. De repente você está fazendo uma postagem que não é só para a tua cidade, né? Não é só para o teu estado. De repente é uma postagem que vai servir para o mundo. Então você pode fazer isso. E claro que se você não quiser, coloca só o nome da igreja e o endereço. Enfim, vai depender muito para quem você está postando essa sua arte. E lembrando que esses dados são apenas fictícios. Eu posso substituir pelos verdadeiros a hora que eu desejar. Vou confirmar. Eu acho que esses 2 textos ficaram muito grandes, então eu vou selecionar as 2 camadas de texto. E com a ferramenta de texto selecionada, vou mudar o tamanho aqui para 45. Agora eu vou criar uma linha divisória para colocar tanto o site quanto o e-mail da igreja. Então eu vou chegar aqui com a ferramenta de linha. Não quero pôr de preenchimento, então vou desabilitar esse recurso. E eu vou querer aqui escolher a cor na linha. Primeiro que eu quero que essa linha tenha 5 pixels. Eu quero que a cor dela, clicar aqui e vou clicar aqui para que ele abra o colhedor de cores. E claro que a linha vai ter a mesma cor aqui do texto. Vou dar um clique aqui. Eu vou deixar ela um pouco mais escura, somente para dar uma destacada. Então vou puxar, aliás, deixar mais claro. Então vou puxar um pouquinho mais para cá, ó. Aceitar. E agora eu vou criar. Vou puxar ela mais ou menos daqui, ó. Vou segurar o Shift porque ele mantém a linha reta até mais ou menos aqui. Pronto. Vou até mudar o nome aqui para divisória. Beleza. E vou colocar aqui abaixo o site da igreja e o e-mail da igreja. Vou pegar esse texto aqui do bairro, vou fazer uma cópia. Vou diminuir o tamanho, tá 45, vou colocar 25. E aqui eu vou colocar o texto www.sitedaigreja.com.br. Colocar ele aqui. Vou fazer, deixa eu aproximar um pouquinho para ficar mais confortável. Novamente, Alt e Shift selecionado, vou fazer uma cópia. Depois eu organizo isso aqui. E aí eu vou colocar e-mail da igreja @dominio.com.br. Lembrando que eu estou fazendo aqui apenas um modelo para ser depois alterado com as informações reais. Joia, eu vou aproveitar e vou subir um pouquinho mais tudo isso aqui, desde o ícone até o bairro aqui e a cidade. Aqui tá legal. Vou pegar o restante aqui e vou subir um pouquinho mais. Com isso eu posso puxar um pouquinho mais e posso também dar uma aumentada no tamanho do texto, né? Seleciono os dois e mudo o tamanho, colocar 30 e aí eu faço o ajuste necessário. Tá joia. Então eu tenho aqui informações sobre a igreja. Posso selecionar todas essas camadas e novamente posso clicar aqui no nova pasta. Eu vou colocar aqui info igreja. Eu percebi que todas essas informações ficaram muito grandes, então eu posso, com a pastinha selecionada, usar o Alt Ctrl T e com o Alt e o Shift pressionado posso dar uma diminuída. E aí eu posso centralizar aqui na minha página. Beleza. E claro, venho aqui em arquivo, salvar. Estou deixando tudo atualizado. Se der uma pane agora, eu posso abrir meu arquivo e dar continuidade no meu trabalho. E agora eu vou entrar com o título dessa minha postagem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar 2 fontes diferentes. Então eu vou clicar aqui na ferramenta de texto, vou dar um clique onde eu quero que apareça o texto. Vou deixar aqui a fonte Gilroy, vou aproveitar que ela já está disponível, vou colocar aqui um tamanho 250 e vou digitar escrituras. Já vi que ficou grande demais, então já dou 2 cliques aqui no texto, vou colocar 150, acho que tá bom. Vou dar uma aumentada nela, 180, foi demais, 170, beleza, deixa ela mais ou menos onde eu quero. Aqui no centro tá ótimo. E aí eu vou colocar o outro texto
Então vou dar um clique aqui na ferramenta de texto e vou mudar para uma outra fonte, que é Infinity Stroke. Então aqui eu vou escolher um tamanho menor, acho que eu vou deixar 150 e depois eu ajusto. Cor branca, e aí eu vou colocar assim, estudo das... Vou pegar aqui a ferramenta mover, Alt Ctrl T, Alt Shift, dar uma aumentada. Acho que ele fica legal. Vou deixar ele mais ou menos aqui em cima, depois eu vou ajustar, depois que eu aplicar alguns efeitos. Eu acho que esse tamanho aqui está ótimo. Ele está dando aqui uns 190, eu acho que 185 está de bom tamanho. Então eu posso aqui, deixo ele aqui em cima, beleza. Agora eu vou inserir o último texto, que é a data e a hora que o evento vai acontecer. Bom, vou clicar aqui na ferramenta de texto, vou clicar aqui em qualquer lugar e eu vou escolher uma outra fonte. Vou escolher aqui a Montserrat, que é essa fonte aqui. Só que eu vou escolher ela como extra bold. O tamanho está muito grande, vou colocar só 85, fazer um teste. Acho que está bom, deixa eu ver. Ainda está muito grande, vou colocar aqui 65, tá melhor. Então 31 de dezembro de 22 às 19 horas. Ok, ferramenta mover, posicionar mais ou menos aqui, tá ótimo. Vou desabilitar aqui essas camadas, vou ficar só com o estudo das e vou mudar aqui, ó, o modo de mesclagem de normal para sobrepor. Você vai perceber que o texto ele vai meio que se mesclar, né, com a imagem. Observe que as partículas, inclusive, ficam sobre esse texto, dando um efeito legal. Só que o texto ele fica muito clarinho, né? Esse efeito deixa o texto translúcido demais. Então, o que é que eu faço para corrigir isso? Eu duplico a camada, eu dou um Ctrl J. E aí eu intensifico, mas mantenho esse visual translúcido. E é o que eu vou fazer para as demais. Então, eu vou habilitar aqui escrituras. Agora eu vou selecionar as duas camadas de texto, estudo das, porque eu vou puxar um pouquinho mais para baixo. Ó. Acho que para cá fica legal. Com isso eu vou ter um efeito aqui bem bacana de luz, ó, que é justamente essa área que se intercala. Por conta do modo de mesclagem, ela acaba criando aqui um efeito de luz. Acho que eu vou aproximar um pouco mais esse texto, vou selecionar as duas camadas e vou puxar ela aqui um pouquinho para cima. E agora, claro, para fechar, eu vou selecionar todas as camadas e vou clicar aqui no botão nova pasta e vou nomear com o texto título. E aí eu vou dar um destaque um pouco mais aqui nesse texto estudo das escrituras, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou dar 2 cliques aqui ao lado da pasta, vou habilitar a opção sombra externa, só que aí eu vou ajustar. Primeiro que eu não quero a cor preta, então vou dar um clique e eu quero pegar aqui essa cor. Quero deixar ela com uma sombra que combine com a cor existente dentro da minha imagem. Acho que essa cor aqui combina um pouquinho mais, tá ótimo. Eu vou mudar aqui o ângulo para 90 graus. E vou mexer aqui na distância um pouquinho, tá uma distância muito alta, eu só quero uma distância de 10. Eu acho que é isso. Eu já tenho aqui uma sombreada bem legal no texto. Vou aproveitar e vou colocar aqui um bezel e relevo. E aí eu vou manter, basicamente, todas as configurações. Quando eu aplico o bezel, ele dá uma chanfrada, né? Ele dá um aumento no volume do texto, como se o texto tivesse emborrachado. Eu acho bem bacana isso aqui. Eu vou simplesmente clicar aqui em aceitar e tá ótimo. Então é isso, neste vídeo eu te ensinei como criar uma arte para igreja usando o Photopea. Se você gostou desse vídeo, então por favor compartilhe em todas as suas redes sociais. E além disso, deixe um comentário, uma crítica, uma sugestão logo abaixo do vídeo. Dessa forma você me ajuda a entender o que você está achando do conteúdo do canal e também quais assuntos você gostaria de aprender. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.